Capítulo 119, continuamos no livro, tá? No mesmo livro, Pão Nosso. E o capítulo é o capítulo 119. O título é Ajuda Sempre. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? É uma pergunta. E aí Emmanuel comenta assim: constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto. Mas os companheiros choram e se lastimam, e, do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho, flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam os instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo do seu pranto junto ao seu sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. Bonita lição, né? Aqui Emmanuel nos mostra como nós podemos auxiliar a quem amamos ou a quem nós encontrarmos precisando de auxílio. É muito importante a gente entender, antes de começar, que nenhum de nós carregamos a fórmula mágica da solução de todos os problemas do mundo. E que não devemos trazer isso para nós, né? Não devemos trazer essa responsabilidade de que se alguém nos pediu ajuda, necessariamente nós temos que solucionar o problema. Nós temos que ajudar. Se a nossa ajuda vai ser definitivamente a solução, isso só Deus sabe. Tá? Porque diante daquilo que nós chamamos solução, está dois lados: aquele que se propõe fazer um trabalho e aquele que precisa receber esse trabalho. Os dois têm que estar abertos, como um professor ou aluno. Não adianta o professor querer ensinar um aluno que não queira aprender, nem adianta um aluno que queira aprender se não tem a quem lhe ensine. Então tem que ser uma mão dupla, tem que haver, é como se fosse um contrato em que cada um tem que fazer a sua parte. Isso é importante para nós. Ajuda sempre, esse é o título. E Paulo está dizendo assim: mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque ele estava dizendo aos seus amigos: olha, chorar não me ajuda, não me auxilia, né? No momento mais difícil da minha vida, nos momentos de testemunho, muitas vezes ver alguém chorando, ver alguém revoltado pelo que nós estamos passando, isso não nos auxilia. Pelo contrário, nos deixa desbaratinado, nos confunde na fé, na nossa certeza. Muitas vezes estamos fortalecendo para conseguir passar por uma tempestade, crendo em Deus como um cristão, né? Sabendo da dificuldade e da importância, mas não desesperado, querendo largar tudo e nos revoltarmos.
E às vezes os apelos daqueles que estão à nossa volta, despreparados, fazem-nos sentir um pouco confuso. Como, por exemplo, não é fácil, quem já passou alguma situação difícil na vida, crer em Deus, na sua perfeição e na sua justiça, naquele exato momento em que você está sendo surpreendido por uma notícia difícil, em que você tem que dar um testemunho cristão, verdadeiro. E de repente do seu lado muitas pessoas dizem: mas isso é injusto, como que Deus não te ajuda, não nos ajuda, mas isso não pode, mas isso... Quando você ouve as vozes, né, apelando para a injustiça, apelando para a justiça se fazer numa possível injustiça, você chega até a ter dúvida se realmente é injusto. Algo, se não tiver muito firme em você, pode sofrer um abalo muito grande. E toda aquela energia e todo aquele preparo que você tinha para passar por aquela situação como um cristão pode ruir. Então é o momento que a gente fala aos cristãos que não vamos ser nós que vamos pesar mais ainda no ombro daqueles que estão passando dificuldades. Então ele vai falar sobre isso aqui. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Ele iria para Jerusalém, ele já tinha se preparado, e agora ele ia fazer o trabalho oposto, o contrário do que ele havia feito antes de conhecer Jesus. Então é natural que nesse momento você sabe que, imagina, você vem passando anos da sua vida convencendo as pessoas que determinada coisa está errada, e lá na frente sua visão muda e você vai ter que bater na porta de cada coração para dizer: oh, me enganei, não estava errado não, está certo. É natural que você se prepare muito, porque muito daqueles que caminhavam com você e que acreditavam em você, porque você falava o que eles queriam ouvir. A partir do momento que a sua nova convicção agora já não compactua com a maneira deles pensarem, prepare-se. Haverá muita pedrada, muita perseguição e muita crítica. Então todos nós sabemos disso, né? Na alma heróica do lutador não pairava qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, estava pronto, de Paulo, né? Mas os companheiros choram e se lastimam, e do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Quem havia compreendido a conversão de Paulo e o admirava por ser exatamente essa pessoa capaz de mudar, de aceitar o erro, de se converter e ainda trabalhar nessa conversão, o admirava. Porque muitos de nós, muitas vezes, descobrimos um erro lá na frente, adotamos um novo padrão de comportamento e sumimos da roda que a gente falava errado, pregava errado, ensinava errado, né? Fugimos para não ter que dar o testemunho de que estávamos errados. E às vezes evitamos tocar no assunto totalmente. Outros se convencem que estão errados no meio do caminho e param e digam assim: ah, não vou continuar mais não. Eu acho que não estou mais convencido disso. Naturalmente, é comum você ser abandonado também, porque já que você vai mudar a sua direção, seu caminho, muitos não vão te seguir. Então aqueles que já admiravam Paulo de Tarso já conheciam a história dele. Ele veio de uma trajetória, ele era um mosaico, não um cristão. E aí aqui entra a diferença entre ser mosaico e cristão, né? Muitas vezes a gente confunde tudo. O Antigo Testamento é a história do mosaísmo e da libertação do povo hebreu. E a continuidade dessa história renasce com o nascimento de Jesus. Aí vem o Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus. Para nós cristãos é mais importante o Novo Testamento. O Antigo Testamento é mais para o povo
hebreu, judeu, né, que naquela época, e inclusive utilizado até hoje como os livros deles, o Halachá, o Torá, né, o Mishnah. Então esses livros vão continuar para eles, é do povo deles, mas nasce para nós o cristianismo a partir do momento do advento, do nascimento de Jesus. Então todo o nascimento, todo o Novo Testamento, nasce o nosso mestre, o nosso Messias, e é a partir dali nós os seguimos, e principalmente seguimos os seus ensinamentos, e isso é muito importante para nós. Paulo de Tarso havia saído do mosaísmo e se convertido em cristianismo, então era natural que ele estava enfrentando iria enfrentar muita perseguição. Para nós termos uma ideia, até hoje não é muito bem aceito a figura do Cristo como é para nós cristãos ao povo judeu. Eles pensam que Jesus, respeitam o Cristo como um dos profetas, mas não o Messias enviado. Eles ainda aguardam esse momento chegar. Então, nesse momento, quem seguia Paulo de Tarso sabia que ele veio de lá, teve um encontro pessoal com Cristo e se converteu. E aí entra aquela coisa muito interessante. Muitas vezes a gente vê uma pessoa mais trabalhadora no mal mesmo. Para os bons espíritos, eles dizem: esse é um bom trabalhador. A gente fala: mas ele é trabalhador do mal, só que ele só está na polaridade errada. A hora que mudar a forma dele, ele vai ser um bom trabalhador do bem. Então, por quê? Porque ele não é morno, ele é aquele ativo, ele aceita, ele entende o que é na cabeça dele e vai pôr em prática aquilo ali. Então eles são trabalhadores ativos. Muitas vezes a gente vê os espíritos maus fazendo toda aquela maldade. A gente tem que lembrar que graças a essa índole de trabalhador mesmo, enganado e errado, convertido, são grandes missionários no futuro. É só mudar a sua maneira de entender e compreender, tá? E aí na história bíblica nós temos Saulo, que estava compreendendo de maneira errada os ensinamentos de Moisés e acreditava que os ensinamentos do Cristo eram contrários aos ensinamentos de Moisés. Então perseguia os cristãos, mas pegou aquela força, aquela fé, aquela coragem, aquela vontade de fazer, de trabalhar, e Jesus converte explicando para ele o significado, e ele imediatamente torna-se o maior apóstolo que nós conhecemos. Graças a Paulo de Tarso é que nós temos a história cristã hoje, tá? Bom, então, e aqui ele diz assim, que Paulo, na alma heróica de Paulo, heróica do lutador Paulo, né, não pairava qualquer sombra de hesitação. Ele não estava com medo, não. Seu espírito, como sempre, estava pronto. E é verdade. Mas os companheiros choravam e se lastimavam. E do coração sensível e valoroso do batalhador do evangelho flui a indagação dolorosa. Por que vocês estão chorando? Ele está falando, né? Fala, nós muitas vezes exprimimos emoções porque nós aprendemos a exprimir essas emoções em determinados momentos. São conceitos da nossa, são crenças muito profundas. Quer ver uma coisa muito simples? E a gente sempre cita ela. Nos ensinaram desde pequeno que ao ir a um velório você tem que chorar, e que quando um ente querido, um parente ou alguém que você gosta morrer, você tem que chorar. Alguém me pergunta assim: Guto, mas eu tenho ou não tenho que chorar? Depende, porque existem aldeias de índios que quando alguém morre, eles fazem festas, eles cantam, eles dançam, eles lidam com a morte de maneira totalmente diferente. Então vamos imaginar quem está certo e quem está errado. São culturas diferentes, mas isso demonstra para nós
que nos ensinaram a reagir, a ter determinadas emoções em determinados momentos. O que não significa que, se você não sente vontade de chorar, que você deva se sentir culpado. Porque talvez essa educação que você recebeu de chorar não fixou muito profundamente em você. E como você estava livre dessas influências, você não aprendeu, como a gente não aprende uma porção de coisas na vida, então você não aprendeu a chorar. É natural que você vá num velório e não sente vontade de chorar, que fica um pouco sentido, que ainda nem sabe se vai ter saudade ou não, porque não deu ainda saudade para você sentir, só com o tempo que você vai dizer. E não se preocupe se você não sentir, porque isso também é uma coisa que vai de acordo com cada um, como nós interiorizamos as crenças das pessoas que estão à nossa volta. Não te torna melhor nem pior que ninguém. Então, aqui Paulo está chamando a atenção a uma crença natural que nós temos. Eu tenho uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, que eu amo. Ela vai passar por um momento muito difícil, ela está sofrendo ou vai sofrer, eu sei disso. E eu já começo a me desesperar, a chorar pelas circunstâncias de que ela vai passar. Então, na nossa cabeça, eles estão fazendo algo natural, estão demonstrando o quanto admiram e amam Paulo. Mas Paulo está chamando atenção a esta crença desde aquela época, mais de 2000 anos atrás. Por que vocês estão chorando? Fazendo a gente refletir assim. Reflita sobre suas crenças. Jesus foi um homem que veio à Terra e nos fez refletir muito sobre nós, sobre o que nós havíamos aprendido em relação a Deus. Percebem que há uma enorme diferença no Deus de Moisés e no Deus de Jesus? O Deus de Moisés pune, o Deus de Jesus perdoa. Compreenderam? O Deus de Moisés é machista. Todo o problema causado na humanidade veio da mulher, as traições da mulher nas relações infiéis com os homens. Do Deus de Jesus, mulher e homem são filhos de Deus, não tem diferença nenhuma, e ele é o primeiro feminista que defende uma mulher que vai ser apedrejada por ter praticado o adultério. Quer dizer, mostra claramente que não há diferença para Deus de Jesus, o homem e a mulher. Mas para o Deus de Moisés há diferença enorme, tá certo? Para Deus de Jesus, para Deus de Moisés, Deus habita o templo feito pelas mãos humanas. Para o Deus de Jesus, habita o nosso coração. Ou seja, Deus não está no centro espírita, na sinagoga, nas igrejas, nos terreiros, em qualquer lugar. Deus está no nosso coração. Estruturas físicas sem presença humana não tem Deus, né? Vai ser deteriorada pelo tempo, pela entropia natural, fenômeno da física, volta tudo ao pó. Então, e ele está nos chamando essa atenção, falando: olha, cuidado, vocês estão se deixando levar pelo que nos ensinaram, e é natural. Mas está na hora de mudar, assim como o nosso grande revolucionário Jesus mudou toda a nossa... fez a gente chocar, pensar, analisar se tudo aquilo que a gente veio aprendendo realmente deveríamos seguir aprendendo. Bom, não obstante, continuando a lição, a energia serena que lhe dominava a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros, mas aí ele já vai falar dos companheiros de Paulo, que o seguiam, estavam sinceramente dispostos ao sacrifício, não estavam contra o sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. Porque não é que eles haviam aprendido a manifestar os seus sentimentos de maneira equivocada, que mais aturdia, confundia quem ia passar a prova do que auxiliava e ajudava. E é por isso que hoje a gente faz muita reflexão sobre isso ao ensinar uma criança, os nossos filhos, né?
Por exemplo, se alguém bate no nosso filho, o que a gente vê imediato na nossa cultura? Bate nele também. Não é isso? É natural. Nós aprendemos assim. Nossos avós, nossos bisavós e tudo mais é assim, né? E no entanto, não é assim que um cristão reage. Concorda? E aí a gente diz o que então para a criança? Procura um professor, procura falar com seu pai, conversa com sua mãe, o pai e a mãe vai procurar na escola a resolver esse problema de uma maneira ou de outra. Se não der certo, até mudar de escola, seja o que for necessário. Mas treinar o seu filho para bater, para devolver, é como se você não acreditasse então na lei de justiça. Tá? Porque você não sabe aqui quem realmente é o seu filho. É um espírito que está começando agora, ele é pequenininho, ele é bonitinho, ele parece realmente uma criança boazinha, mas você não sabe a índole dele. E se de repente você ensina ele a bater na chamada defesa, porque é uma diferença entre defender e bater. Nós é que tentamos complementar uma coisa com a outra. Não, se defende e bate depois. Quando você bata, você ataca. Então defesa é uma coisa, ataque é outra, completamente diferente. E aí, depois que eu ensino ao meu filho, como é que eu vou segurar ele lá na frente a parar de bater? Eu não sei quem eu tô. Como a gente muitas vezes bebe na frente dos nossos filhos, e muitas vezes no meio da festa o copo está ali, ele experimenta uma bebida, eu não sei quem é aquele serzinho ali. Eu não sei se ele é um alcoólatra inveterado de outras existências, ou como a ciência nos diz, traz o gene do alcoolismo. E de repente, ele vai ser alguém que vai me trazer problema para parar de beber. Então, nós que somos os pais, é o berço, é o começo de todo o processo educativo das emoções dos nossos filhos, né, dos pensamentos, como funciona a estrutura do cristianismo. Para ele a gente tem que ir passando isso de uma maneira muito tranquila. Eles estão extremamente abertos, acreditando muito em nós. E não é o momento de eu passar as coisas que a gente já veio aprendendo do mundo, da nossa cultura apenas. Isso aí ele pode aprender sozinho. Nós temos que passar algo que quase ninguém ensina, o que o cristianismo nos ensina. Essa é a maior herança que eu posso dar ao meu filho, né? Todas as demais heranças materiais eles põem a perder, mas se eu colocar ele um pouquinho mais perto de Deus, que é o pai dele, inclusive falando a ele sempre assim, quando ele diz: pai, eu te adoro. Não, filho, você adora Deus. Papai, você ama. Mas se não conseguir amar, respeite, porque o respeito é mais importante do que o chamado amor que a gente tanto diz. Muitas vezes a gente diz tanto que ama, mas não respeita. E sem respeito não é amor. Sem respeito não há admiração. Sem respeito não há valorização. Então, não importa se você não consiga me amar, porque a gente pode ser espíritos meio rivais, né, em maneiras de pensar diferente, mas se você me respeitar como seu pai, eu sei que eu terei um valor na tua vida de como pai. Porque ser pai e ser filho não basta nascer, você ter nascido do meu gene, nem basta eu ser aquele que forneceu o gene para que você nasça. Nós temos que querer, né? Muitas vezes a gente é mais pai de uma criança que adotou. Quem tem filhos adotados e filhos naturais sabem disso. Nossa, o meu filho adotado me respeita, me considera e me valoriza mais do que aquele que eu diria que era o filho genético meu, que pouco, que nem sequer me dá valor algum. Então, muitas vezes, o amor, ele acontece com o tempo, mas o respeito, ele tem que ser ensinado. Então, isso é importante para os pais. Trabalhe e ensine a ser respeitado. Quanto ao amor, é a opção do filho, se ele vai ou não te amar. Mas o seu papel, você só vai conseguir fazer se houver o respeito. Aí ele vai te aceitar. Respeitar alguém é criar um espacinho na nossa cabeça, no nosso consciente mesmo, para que aquilo que está ali dentro eu leia,
lembro, reviso com mais cuidado, porque tem um valor. Sem respeito, não existe isso, tá? Então, continuando aqui, esses sentimentos que a gente aprende e naturalmente acaba passando para frente, até pensando que é o correto e sentindo até conflito quando não conseguimos atender às expectativas da nossa sociedade. Você devia estar assim, como é que você não está assim? Você devia estar agora desse jeito, eu te admiro que você está daquele jeito. Tudo são aprendizados. E aí é que o pranto, ele está explicando aqui, ou a lamentação, jamais ajuda uns instantes de testemunho difícil. Eu tenho um filho, minha esposa, meu marido, minha avó, um amigo, quem eu amo, está passando por um momento difícil. Então, o momento não é exprimir palavras de inconformidades, tipo, meu Deus, como que pode isso estar acontecendo? Olha, eu estou reforçando naquela pessoa que já está sofrendo por um problema e que ele não estava tão convencido que ele poderia achar aquela situação dele injusta para ele, mas eu chego e reforço, como que isso pode estar acontecendo? Então, aí eu penso, então é injusto mesmo, então eu posso sofrer. E toda aquela fortaleza que ele estava gerando em cima dele para não se entregar na autopiedade, agora ele vai sofrer, agora ele vai se permitir a sofrer, né? Vai, não tem como. Lembra, dor é inevitável. Se você não sentir, você tem uma doença, mas sofrimento é opcional. Porque o sofrimento, ele advém da forma como você lê aquela situação, como você interpreta a situação. E é incrível, a mesma que você acha terrível, alguém do teu lado fala, isso aí pra mim é festinha, passo todo dia. Por isso, já acostumei. Então, como eu encaro aquela situação, como eu interpreto aquilo ali, como está eu nesse contexto? E aí é onde a gente vai trabalhar. O cristianismo nos faz trabalhar como cristão exatamente nesse ponto. O cristianismo é uma escola onde não elimina os problemas da nossa vida. Ele apenas nos ensina a ler os problemas de maneira diferente, com esperança, com certeza, com explicações, com lógica e com fé. Então é isso que ele faz, essa escola chamada cristianismo, né? Por isso ela é muito importante, porque se eu não agarrar nessa escola, eu vou agarrar na escola do desespero, do materialismo. E uma pessoa sem a religião, ela fica como uma criança, literalmente. Se eu pegar uma criança que está brincando agora e pegar o brinquedo dela e falar, daqui mais tarde eu te dou, ela vai chorar como se ela estivesse morrendo. É tudo na vida dela aquele brinquedo. Ela não é capaz de mais nada, porque o mundo dela é pequeno. É o brinquedo. O adulto, se você pegar daqui a mais tarde eu te dou, ou mais tarde ele já entendeu. É mais tarde, tudo bem, vou procurar outra coisa. E é assim, o cristianismo, ele amadurece a gente. Ele dá, eu digo que o sofrimento no cristianismo é como se fosse uma laceada que ele dá nas nossas emoções. Sem o cristianismo, no caso nosso cristão, né? Todas as religiões fazem isso, mas nós estamos falando aqui do cristianismo, tá? O budismo também faz. Não estamos falando de outras religiões. O cristianismo, ele laceia a gente dizendo que nós não devemos ter medo do sofrimento. Nós não podemos querer, desejar sofrer. Aí isso é masoquismo. O que nós estamos dizendo é que
Cristão, não tenha medo de sofrer, porque o sofrimento laceia você. Então enfrenta o sofrimento e entenda que se você conseguir passar por ele, você vai sair mais forte, menos sensível, mais duro, mais resistente. E é o sonho de todos nós. Eu diria que o sofrimento é uma academia, né? Que todos que estão ali fazendo estão sofrendo, depois sente dor, pagam caro, mas sabe que depois vai dar tudo certo, vai ter disposição, saúde. O cristão também, o espírito laceia quando ele encontra as situações difíceis, que a gente chama de sofrimento, e essas situações difíceis lhe obriga a pôr em prática o conhecimento cristão, a visão cristã, o entendimento cristão. Esse é o grande teste. O sofrimento não aparece na vida do cristão. O que aparece são desafios existenciais. Só quem está aqui nessa vida vai passar por esses desafios. Sofrer é uma opção, ou uma incapacidade ainda de eu compreender esses desafios. E aí, quando eu estou sofrendo, é que o cristão fala: eu preciso aprender mais, preciso recapitular alguns capítulos, preciso me fortalecer mais, fortalecer o entendimento, porque então toda reação emocional compreendida pode ser controlada. Mas, Guto, eu entendo que a morte não existe, que a vida continua depois da morte. Mas quando alguém morre, eu choro. Tem algum problema? Problema não tem. Mas uma coisa é eu ter o conceito na minha ideia, na minha cabeça, no meu consciente, mas eu não internalizei ele não movimenta as emoções minhas, ele não coordena as minhas emoções, ele está ainda na superficialidade. E nós temos por isso a gente chama de crença, que ele é mais profundo. Ele muitas vezes é tão profundo que nem eu só começo a sentir que é um problema aquela crença quando eu aprendo as consequências dela, que não é boa para mim, e começo a lutar para tentar modificar, transformar essa crença. Não seria bem essas palavras, transformar e modificar uma crença, mas ressignificá-la, né? Dando outros significados para essa crença. Então, aí é que eu vou falar: puxa, nem eu sabia que eu tinha um problema desse, que essa crença estava em mim e era eu mesmo me boicotando, por exemplo, o auto-boicote. Eu não imaginava isso, para mim estava tudo certo eu pensar dessa maneira. Outras vezes, ela nem sabia que aqueles pensamentos vinham dessas crenças. Então, porque elas podem ser, você vê que as crenças podem ser até inconscientes. Geralmente aquelas principalmente que surgiram lá quando a gente era bebê, ouvindo nossos pais, nós fomos crescendo, o que eles falavam, como eles agiam, etc. Tá? Daí uma coisa muito interessante para a gente pensar, que a gente ouve muita crença, né? Que o trabalho é uma coisa muito difícil, que o trabalho é um castigo. Tanto que Adão e Eva viviam no paraíso, e depois que a Eva e Adão desobedece a Deus, ele dá um castigo ao homem: trabalhar. Então, para nós, muitas culturas acreditam que trabalhar é ser punido, é um castigo de Deus. E aí veio a ideia do malandro. O malandro é o esperto, que ele não trabalha e que ele vive na malandragem, né? Então a nossa cultura cria algumas crenças e acaba a gente às vezes nosso pai não nos disse isso, que era difícil trabalhar, mas sempre eu via meu pai e minha mãe chegando com aquela expressão muito cansada, e que sempre que eu via eles falando de trabalho, eles sempre falavam com uma expressão muito doída, muito punitiva, muito difícil. Então
eu fui crescendo pensando, meu Deus, será que um dia eu vou ter que começar a entrar nessa coisa do trabalho, pelo amor de Deus? E aí meu pai falava assim, vem, estuda para você arranjar um bom trabalho. E eu pensava, existe bom trabalho, pelo amor de Deus? Se eu fui testemunha do meu pai e da minha mãe, ele ainda diz que existe bom trabalho. Eu não conheço um bom trabalho. Trabalho é trabalho, e eu quero me livrar disso o mais rápido possível. Crenças deturpadas, tá? Então, e aí nós vemos qualquer coisa que se chama trabalho. Hoje nós temos um certo trabalho, compromisso, regras, disciplina, vínculos. E hoje nós estamos querendo viver uma época de não trabalhar. Não queremos nada que dá trabalho. Aí continuando, quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza ali a resistência. Desorganiza. Então como que eu poderia falar? Chega para ele e fala assim, como que você tá? Puxa, eu tô um pouco, uma hora eu me sinto um pouco triste. Que isso? Forte, coragem, eu acredito no seu potencial, né? Eu acredito no seu conhecimento cristão. Você sabe muito bem o que o Cristo nos ensinou nesse momento. Aí ele pensa, se ele não lembra, não, eu não lembro, fala para mim. Aí você diz para ele, vai que é bom, vai que vai ser forte, vai que vai ser difícil, mas vai valer a pena. A nossa fidelidade vale a pena em qualquer circunstância, tá? Não entregue, porque olha, ser cristão muitos são, mas fiel é mais difícil, porque muitas vezes nós cristãos infiéis, nós somos fiel até que a determinada situação não nos apresenta duas soluções, a cristã e aquela rápida, a rapidinha, facinho. Aí é que está a fidelidade de um cristão. Diante de uma situação, eu posso optar pela ética e moral cristã, e aí vem aquela segunda parte que é, mas vai demorar, isso vai demorar. E aí eu posso optar pela outra, que alguém sempre diz, é mais fácil fazer assim, resolve logo isso aí. Mas não é moral e nem ética. E é aí que o cristão é apertado, diz assim, eu sou fiel ou não sou fiel? Porque eu acredito na teoria cristã, mas eu resolvo meus problemas com a teoria não cristã. A minha vida social, a maneira como eu vivo o mundo não é cristão, mas eu acredito no cristianismo, eu tenho fé no cristianismo, a minha religião é cristã, mas eu não acredito no cristianismo para as soluções dos problemas da minha vida. Eu sempre abandono ela de lado e sempre opto pelas corriqueiras, pela maneira como todo mundo faz. É o famoso brasileiro, né? Todo mundo está fazendo, então eu também vou fazer. E aí então, é aí que nesses momentos que a gente fala assim, eu tenho que ser fiel. Então eu tenho que, quando alguém estiver precisando, estiver passando um momento difícil, alimenta a fidelidade dele. Olha, eu sei que se você se vender, você sai dessa, mas não se vende firme na verdade, firme. Vai levar tempo caminhando nessa maneira no mundo que nós vivemos, né? Eu tô com um problema de dinheiro e tal, e aí alguém sempre aparece aquele ali assim, olha, eu te empresto o dinheiro, é facinho, eu te empresto, depois você fica me devendo favor, depois eu falo para você o que eu tô querendo fazer. Essa é a maneira fácil, aparece até alguém oferecendo, só você falar sim e pronto, tá solucionado o seu problema. E vem um outro que diz assim, fulano, não faz assim, se tem um problema financeiro, vamos analisar mais devagar. Deus não deixaria as coisas que não seriam justas estarem na sua vida. Se tem um problema financeiro, deve ter um motivo que o levou a esse problema financeiro. E se você não analisar isso com frieza, com profundidade, você não descobre a raiz do seu problema.
E se você não descobrir a raiz do problema, você não soluciona ele. Você vai adiar esse problema. Você vai pegar esse dinheiro, vai ficar devendo favor. Daqui a pouco, a hora que você terminar de pagar, você vai pegar outro, porque você não entendeu o que leva você a precisar de dinheiro. E o que Deus quer fazendo é segurando você para que você primeiro pense: por que eu estou precisando? Onde eu gastei? Será que não é o momento de eu aprender a fazer conta direitinho, de organizar minha vida e uma porção de coisa? Pode ser, né? Então, a maneira como Deus age é mais profunda. E aí, então, quando a gente chega na pessoa e diz assim: mas seja fiel, não vai pelo lado fácil. O lado fácil é um lado muito complicado. Mas todo mundo faz, Guto. Todo mundo é assim. Por que eu vou ter que ser diferente? Porque você é cristão. O cristão é da maneira aparentemente mais difícil. Mas por quê? Porque através do cristianismo, e das dificuldades da vida, o cristianismo nos leva a refletir sobre nós mesmos, as nossas condutas. Porque as situações que a gente se encontra, que vêm até nós, elas geralmente são geradas por nós mesmos. Então, se eu não refletir sobre isso primeiro, antes de buscar a solução, eu não mato pela raiz. E aí ele diz assim: Paulo estava pronto. Então, se ele que vai passar pela situação, se aquela pessoa cristã que vai passar pela situação mais difícil que você pode enxergar, está bem? Você pergunta: você está bem? Ela fala: está bem, você não precisa falar mais nada, parabéns. Não precisa falar mais nada. Mesmo que você ache aquilo ali terrível. Por quê? Porque o principal é ela que vai passar pela situação. E se ela se resolveu, se ela encontrou dentro dela a explicação, tá ótimo. Parabéns para ela, você só tem que parabenizá-la e dizer: seja fiel, mantenha-se assim em pé. É a mesma coisa que você pensar: o que eu gostaria que fizesse para mim? Será que eu gostaria que alguém chorasse e me derrubasse mais ainda eu perdesse as forças que eu estava tendo para aguentar? Ou que alguém me colocasse, aproveitasse o momento ali e empurrasse por um caminho onde eu jamais iria, se não tivesse me oferecido naquela situação? Ou você gostaria que alguém chegasse e dissesse: fique firme, como está a sua cabeça, o que você acha sobre isso, o que você sente sobre isso? Está ótimo, continua, seja fiel até o fim. Nós cristãos temos que apoiar a fidelidade ao Cristo. Hoje no mundo, quando a gente está assistindo agora cada vez mais a revolução contra as religiões, em todas as partes do planeta está havendo uma revolução contra as religiões. Todas as religiões. Mais perseguida é a cristã, a mais perseguida, mas está havendo em todas as religiões. Exatamente por causa disso que a gente vai aprendendo que o cristianismo nos dá resistência ao mal. Então, quando combater aquilo que dá resistência ao mal, é nos tornar mais fácil e acessível ao mal. E a onda que nós estamos vendo de desequilíbrio no mundo está nos chamando para comportamentos, atitudes morais anticristãs. Então as religiões, a religião cristã vai ser atacada mesmo, porque ela está sendo a ponto de apoio. Querem a liberação do aborto. Os cristãos não aceitam a liberação do aborto. Aí colocam inúmeras situações. Bom, mas agora existe a liberação discreta. Qualquer mulher pode chegar e dizer que foi estuprada e não precisa mais comprovar nada, já pode ser liberada. Houve uma aprovação indireta na nossa sociedade, mas os cristãos continuam não aceitando. Fidelidade. O nosso papel a gente não pode mudar as leis em nada, mas nós vamos ser fiéis aos nossos aprendizados. Jesus chorou, e ele continua assim: Jesus chorou, porque muita gente fala assim: como chorar não pode? Jesus chorou no horto das oliveiras, quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam
a cessação das lágrimas angustiosas. Na frente das pessoas, Jesus não chorou. Não chorou. E aqueles que choravam em volta deles, ele pedia para parar de chorar. Mostrando para nós que a cultura nossa estava errada. Muitas vezes a cultura, por ser uma crença, ela dispara um gatilho, que no caso é uma emoção, no caso do descontrole, do choro, e que eu não consigo refletir nem porque eu estou chorando. Eu vejo algo e me ensinaram que eu tinha que chorar quando eu visse aquilo, porque isso é o normal, porque todo ser humano tem que fazer, e imediatamente eu já estou chorando. Qual é o problema disso? O problema é que ele não passa pelo lado racional nosso. Então nós vamos nos comportando dentro de padrões. Esses padrões, eles às vezes impedem de nós evoluirmos. Compreenderam? Pela falta do raciocínio. Esses padrões também criam divisões. Aqueles que não choram são insensíveis, são frios, são isso, são aquilo, e vai sendo os títulos. Aqueles que choram pouco, aqueles que choram muito, aqueles que se desmaiam, aqueles que entram em depressão, aqueles que não choram nada. Enquanto que nós tínhamos que refletir sobre a nossa condição humana em si, sem as crenças. E olhe que aqui eles estão passando ali, Jesus está falando para as mulheres: não chorem. E ele está dizendo assim, ó: na alvorada da ressurreição, pede a Madalena, porque Madalena, quando chega no túmulo de Jesus, ele não está lá. O que ela faz primeiro? Chorar. Bom, pelo menos ali o choro era muito interessante, porque ela não estava chorando porque ele estava morto, ela está chorando porque ele não estava ali. E a dúvida nela era: onde ele está? Não está mais conosco, porque não está aqui nem o corpo. Então olha o que Jesus fala: pede a Madalena, esclareça o motivo do seu pranto junto ao sepulcro. Era um pouco irracional? Era, porque ele havia dito que ele ressuscitaria. Então quando ela chegou ali e não viu o corpo, o que ela deveria pensar? Ah, cumpriu, que bom, deu certo. Não é que o homem estava certo? O que é? Ela vem, deixa a emoção, o gatilho vir na hora. Ah, já vai chorando. E ele fala: mas o que está acontecendo? Eu não falei que eu ia ressuscitar no terceiro dia? Não falo, vocês estavam todos explicadinhos, todos estavam entendendo o que ia acontecer. E por que isso? Por que o desespero? Por que o pranto? Por que a falta de crença? Por que a dúvida? Gatilho é mais forte. As crenças muitas vezes são mais fortes do que os nossos aprendizados, e nos mantém preso, como se fosse um cimento no nosso pé. A gente não caminha, é pesado demais. Então está na hora da gente prestar atenção para dentro de nós. O que está boicotando a nossa evolução espiritual? O que está boicotando a nossa visão do mundo? Será que não estamos vivendo um padrão onde tudo que acontece fora desse padrão eu não consigo compreender? Hoje nós vivemos o padrão do normal. Tudo é normal. Uma outra crença que querem implantar em todos nós: tudo é normal. Tudo, absolutamente tudo, até o que não é, tem que ser. E aí a minha pergunta é: se eu entrar dentro de um padrão que tudo é normal, e aí sim eu me torno frio, quase um psicopata. Quase um psicopata. Roubar, normal. Crime, normal. Aborto, normal. Tudo é normal. Crianças que escolhem o sexo que eles vão ter antes de alcançar a capacidade até de pensar quem são elas, normal. Pais não podem chamar a atenção dos filhos, normal. Professores não têm mais respeito dentro da sala de aula, normal. Tudo que não era normal é normal. E aí o que vai acontecendo conosco?
Eu acho que é isso que vai transformando nós quase que uns psicopatas. Matar um animal é normal. No meio da rua eu não gostei dele, puf, mata a pedrada. Normal. Tudo é normal. Não pode falar para uma mulher que ela é mulher. Não pode. Não pode falar para um homem que ele é homem. Não pode. E agora? Parece que estão construindo um outro mundo, diferente daquele que nós vivemos. E aí ele diz assim: a lição é significativa para todo aprendiz. Ele está falando: se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, se você encontra alguém, ou se é você mesmo que está passando por um tempo dentro de uma tempestade na sua vida, problemas, dificuldades, ou você conhece alguém que fala assim: nossa, essa pessoa está passando por uma fase difícil na vida dela, não se entregue aos desesperos inúteis. Não deixe aquela emoção de desespero, da falta de fé. Seja você aquele apoio àquela pessoa, né? Como algumas pessoas dizem assim: como eu faria para me blindar? Porque a empatia é exatamente isso, a capacidade que eu tenho de sentir o que a pessoa sente. Eu digo às pessoas que a empatia para as influenciáveis, para as pessoas influenciáveis, pode ser o início de um descontrole. Imagina que eu sou uma pessoa muito influenciável. O que é uma pessoa influenciável? A pessoa influenciável é aquela que basta você repetir algumas coisas próxima dela, ou ela vê passar por determinadas emoções, ela carrega, ela absorve aquelas emoções ou aquelas palavras e fica com ela, literalmente como se fosse uma esponja que absorve. Não estou falando daquelas músicas preparadas para isso, com aqueles ritmos preparados que cola na cabeça da gente quando a gente ouve. Não. Estou falando de uma pessoa, por exemplo, que vê filme de terror, ela fica uma semana com medo. Uma semana com medo. Se ela ouve alguém, conta uma notícia muito triste para ela, ela acabou para ela aquele dia. Ela sai dali derrotada, entendeu? Acabou. E alguém pergunta: o que está acontecendo comigo? Nada, é que alguém veio aqui e me contou assim, assim, assim. Ela absorve aquela emoção. É uma empatia? É. Mas é uma pessoa que não tem o autocontrole. Então ela se influencia. É como se ela passasse. Ela não é capaz de captar apenas a dificuldade, o sofrimento. Ela absorve a dificuldade do outro de passar pelas emoções. É como se ela identificasse com uma velocidade muito rápida com as pessoas, de maneira que ela já não sabe mais quem é o outro e quem é ela própria. Porque quando nós conseguimos fazer isso, eu entendo que por mais difícil que seja alguém passando por algo, é o outro que está passando e não eu. E se eu não conseguir separar isso, talvez eu venha a sofrer mais do que o próprio que esteja passando. Porque, como eu disse, sofrimento é opcional, dor inevitável. Eu posso ver alguém com uma dor terrível e entrar em depressão por não aceitar que aquela pessoa passe por aquela dor. E ela mesma está tranquila, entendendo por que ela precisa passar pela dor. Eu não aceito. Então eu entro num estado de desequilíbrio. E aí ele diz assim: não se entregue ao desespero inútil. Não se revolte contra Deus. Não blasfeme. Não desanime a outra pessoa. Não se torne infiel e nem dê conselhos infiéis, ou seja, aí a pessoa pega e fala assim: ah, mas veio alguém aqui. Quando a gente está com uma determinada situação e está sofrendo, a gente está vulnerável. E aí qualquer coisa que nos oferecem de ajuda, a gente aceita. Tá? Então eu vou pensando assim, e nós temos que sempre falar à pessoa: olha, existem momentos na vida, eu acredito que 99,99 deles é uma reflexão profunda. Você precisa encontrar onde você está diante do problema que você se encontra. Como tudo começou.
onde você se perdeu. Nada acontece subitamente. É como um relacionamento, ele não dá errado da noite para o dia, ele vem dando sinais. Assim, porque você tem um relacionamento consigo mesmo. Se você estiver com seu relacionamento com você afetado, você já está longe de si próprio. Provavelmente você está encontrando um monte de problemas e dizendo: mas fui pego de surpresa, como é que eu não percebi isso? Onde já se viu? Quando nós começamos a não conseguir nos encontrar dentro das situações da nossa vida, significa que eu estou afastado de mim, de se relacionar comigo mesmo. Compreendem o que eu estou falando? Quando eu perco o centro da minha vida, realmente eu posso estar vivendo demasiadamente tempos diferentes, ou muito no futuro, ou muito no passado, remoendo, ou, como nós falamos no começo aqui das nossas conversas aqui, um foco nos outros, fora da minha vida, focado na vida alheia. E isso pode me trazer muitos problemas. Eu posso estar sofrendo uma depressão terrível porque eu não aceito uma doença do meu pai, porque eu acho que ele não merece aquilo. Então qual é o meu problema? Nenhum. Quem tem o problema? Meu pai. Compreenderam? Eu perco eu estou longe de mim. Então eu não consigo me olhar e valorar a minha vida, as minhas experiências. Se eu sou influenciável, eu tenho que ficar 1000 vezes mais alerta, porque ao conversar com alguém eu posso absorver aquilo, sentir o que o outro sente, sofrer por isso e desconectado totalmente do que a minha própria realidade de vida é. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Conheço muitas pessoas que sofrem bastante porque carregam, puxam para si mesmo responsabilidades demais. Responsabilidade sobre a vida de um, de outro. Tudo que acontece, ele acha como se ele fosse o culpado de alguma forma, direto ou indiretamente, ou ele é culpado porque ele devia ter feito algo e não fez, ou ele é culpado porque o que ele já fez ainda não resolveu o problema, ou ele é culpado porque ele ainda nem sequer fez. Enfim, será que realmente eu estou olhando para mim? Como está o relacionamento comigo? Se eu estou me amando, se eu gosto de mim, como que eu estou lidando comigo mesmo? É muito importante isso. Senão eu estou fazendo escolhas aleatórias, sem satisfazer o meu íntimo. E quando eu passo uma vida sem alimentar os meus sonhos profundos, não sonho que a sociedade impregna em mim, ou seja, sem eu expressar um dom, sem eu me relacionar profundamente com alguma coisa que eu amo, porque é dessa forma que eu encontro o amor dentro de mim, e é dessa forma que eu mais oro a Deus. Não existe outra forma de orar a não ser realizar um dom, expressar um dom, seja ele qual for. E aí ele diz assim, a queixa não soluciona os problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-se dele e estende-lhe as mãos. Dar as mãos a alguém não quer dizer eu vou resolver o seu problema, porque muitas vezes não será capaz. Não é isso. É dizer, estou aqui para te dar força, para te auxiliar, mas você tem que decidir como. Quando o nosso filho está com dor de cabeça, não adianta nós tomarmos o remédio por ele, e vai até gerar um problema em nós que não temos a dor de cabeça. Ele que tem que tomar. Qual é o papel de quem ama esse menino? Convencê-lo a tomar. Esse é o papel do benfeitor, do anjo da guarda nosso. É só isso que ele faz.
ele vê que a gente precisa tomar uma atitude. Então ele tenta nos convencer só, mas pegar e nos dar, jamais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar convencer a importância do medicamento, mostrar como ele pode ajudar, mostrar que se você tomar ele se livra, mostrar como a dor de cabeça limita ele na vida dele. Enfim, eu vou colocar na cabeça dele que ele precisa tomar um medicamento. É assim que eu posso ajudar. Então eu posso auxiliar alguém dando as mãos desta maneira, convencendo, conversando e auxiliando ele a refletir sobre ele mesmo, sobre o motivo que leva ele a encontrar determinadas situações. Muitas vezes as pessoas reclamam, mas sempre eu encontro esse tipo de problema na minha vida. É porque o padrão de ação mental, emocional e comportamental, inclusive de palavras verbalizadas, é o mesmo. Quando você projeta tudo isso, é uma fórmula aqui fora. Só consegue ouvir quem tem está na mesma sintonia. Então tudo se alinha. Parece que de 1 milhão de pessoas você vai escolher ali 3, 4 com os problemas que identificam o seu ou a sua necessidade. Há duas coisas diferentes: a sua necessidade ou aos seus. Aos seus, quando é semelhante. A sua necessidade é quando vem alguém para te ensinar a você resolver os seus. É quando você sai na rua dizendo assim: eu preciso, inconscientemente, preciso tomar mais cuidado, mais precaução, e vem um ladrão e te rouba. Esse não é um problema que você tem, é um problema que você precisa sair dele. Ou seja, você está muito displicente com as suas coisas. Então, quando você perde algo, você reflete mais sobre a sua segurança. Será que eu consegui ensinar? Explicar? E aqui então, seja bem-vinda Maria Auxiliadora, Paula Carolina. Encerramos então a nossa lição de número 119. Ajuda sempre. Mas lembre-se que o autor do auxílio não pode vestir a ideia de solucionador. Não faça isso, porque você vai se chocar e vai desistir dessa caminhada rapidamente, tá? O que você faz é alimentar, fortalecer, transmitir conceitos para que a pessoa seja mais fiel àquilo que é mais importante na vida dela. Porque algumas vezes a gente vai encontrar algumas pessoas, eu não vou falar que é o cristianismo, porque senão às vezes a gente encontra uma pessoa que nem acredita em Deus. Então por isso eu disse, manter-se fiel àquilo que é mais importante à vida dela. Por quê? Porque se ela viver em função do que é mais importante da vida dela, ela vive tranquila, em paz. Mas se ela trair ela mesma, a coisa mais importante da vida dela, ela vai ter uma vida de traidor, infeliz, e vai atrair um monte de outras coisas. Aí o que ela vai fazer é criar um universo de punição a ela, por ela trair ela mesma nos momentos difíceis. Então por isso que é importante você descobrir o que você acredita, o que você realmente consegue compreender a seu respeito do que existe de melhor seu, da sua melhor condição. É como se você dissesse assim: isso aqui eu não vou ferir, esses preceitos eu não vou ferir, eu vou até aqui. Todos nós temos que ter um limite. Eu vou até aqui. Se eu tiver que passar disso aqui, eu tenho certeza que eu não vou ser nunca mais eu mesmo. Nunca mais não, até trabalhar novamente, mas vai levar um trabalho danado, tá? Não se violente. Não se violente. Nenhuma solução com violência íntima
de consciência resulta em boas coisas. Nós estamos vendo muitos atores, cantores que, pelo sucesso, que é uma coisa muito imposta pela nossa sociedade, que as pessoas têm que ter sucesso, têm que ter sucesso, têm que ter sucesso. Então, pelo sucesso, muitas se traíram. Muitos, em determinados momentos de escolha, se perderam. E depois dessa, tiveram sucesso, tiveram dinheiro. E por que não são felizes? Porque vivem uma vida de autopunição. Terminamos então.